Boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal apura fraudes contra o sistema de vacinação do Ministério da Saúde. O secretário de Transportes do Estado do Rio, Washington Reis, que é ex-prefeito de Duque de Caxias, foi alvo da operação. Um grupo de mais de 20 pessoas invade um mercado em São Paulo e leva mercadorias e o dinheiro do caixa. O governo federal divulga os detalhes do concurso nacional unificado, o Enem dos concursos. E ainda, período de férias e é preciso ficar atento aos brinquedos. Será que eles estão seguros e adequados à faixa etária dos pequenos? Quinta-feira, dia 4 de julho, agora no Brasil TV. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na casa do secretário estadual de Transportes do Rio. Os agentes investigam fraudes na emissão de certificados de vacinação na época em que Washington Reis era prefeito de Duque de Caxias. Os agentes da Polícia Federal chegaram por volta de 6 horas da manhã para fazer buscas na casa do secretário estadual de Transportes do Rio, Washington Reis, do MDB. Ele é um dos alvos da operação que investiga fraude no sistema de vacinação do Ministério da Saúde na época em que era prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele negou as acusações. Revirar a cara de pé, cabeça para baixo, tem nada a esconder. Meu endereço aqui só moro aqui em Xerém há 57 anos, desde quando eu nasci, eles podem vir 600 vezes. O objetivo da ação de hoje é buscar a identificação de novos beneficiários do esquema que inseria dados falsos da vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. A primeira fase da operação investigou a suposta fraude nos cartões de vacinação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a investigação, o sistema do Ministério da Saúde indicava que Bolsonaro havia tomado 2 doses de vacinas contra a Covid no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias nos dias 13 de agosto e 14 de outubro de 2022. Essa suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos. O então presidente viajou para lá no penúltimo dia de mandato, em dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, os dados com a vacinação do ex-presidente foram colocados no sistema do Ministério da Saúde no dia 21 de dezembro, pelo então secretário municipal de governo de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. E 6 dias depois, foram retirados, sob alegação de erro, por Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva, que era chefe da central de vacinação da cidade. Mas nesse mesmo dia, ainda de acordo com a investigação, o computador cadastrado no Palácio do Planalto acessou o Conect SUS para gerar os certificados de vacinação para imprimir. Na época, Bolsonaro afirmou que não tomou a vacina e que não houve adulteração nos registros de saúde dele e da filha mais nova. Outro alvo da operação de hoje foi a secretária de Saúde de Duque de Caxias, Célia Serrano. Ela era responsável técnica pelo programa de imunização do município. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a família de Washington Reis também foi favorecida pela fraude nos cartões de vacinação. Entre os beneficiados estão o atual prefeito da cidade, Wilson Miguel dos Reis, tio de Washington Reis, e o deputado estadual Rosenberg Reis, do MDB. O deputado Rosenberg Reis criticou a operação de hoje. Disse que o governo de Washington Reis foi o que mais vacinou a população e salvou milhares de vidas em Duque de Caxias. Através da assessoria de imprensa de Duque de Caxias, nós procuramos o atual prefeito da cidade, Wilson Miguel dos Reis, citado na investigação, e Célia Serrano, secretária de Saúde, alvo de buscas da Polícia Federal. A assessoria disse que nenhum órgão municipal foi alvo da operação de hoje e que não vai se manifestar sobre as pessoas físicas citadas por causa do sigilo dos atos realizados nessa manhã. Nós procuramos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não tivemos retorno. Procuramos e não encontramos as defesas do ex-secretário de Saúde de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, e da ex-chefe da Central de Vacinação, Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço de apreensões de drogas no Paraná na primeira metade desse ano. O volume de maconha apreendida subiu mais de 60% nesse período.
Uma média de mais de 700 quilos de maconha apreendidos diariamente nas rodovias federais do Paraná. As apreensões feitas pela PRF no estado, de janeiro a junho deste ano, chegaram a 127 toneladas da droga, um aumento de 61% em relação ao mesmo período do ano passado. O registrado agora é quase o mesmo de todo o ano de 2022. Cargas assim, toneladas, e é importante dizer que essas apreensões, elas muitas vezes estão em locais de difícil acesso. No caso de carretas, por exemplo, muitas vezes em meio à carga de grãos, de soja, milho e outros grãos, ou dentro de veículos, o policial tem muito trabalho, muitas vezes está entre o motor e o compartimento, o painel do carro, nas portas, dentro das latarias, sob o assoalho. As 4 delegacias da região de fronteira responderam por 49% do total de apreensões de maconha da PRF no estado. O tráfico de cocaína também utiliza rotas pelo Paraná. A PRF apreendeu 2 toneladas em 6 meses deste ano, 600 quilos a mais que no período de 2023. Mas o cigarro contrabandeado também é um grande problema. A PRF apreendeu 16 milhões de maços, 1.200.000 a mais que no primeiro semestre do ano passado. A PRF afirma que mantém o diálogo com setores de inteligência da Tríplice Fronteira, com Paraguai e Argentina. Mas o cruzamento de informações com forças de segurança e órgãos de fiscalização brasileiros é fundamental, além do treinamento dos policiais para que identifiquem ações suspeitas de tráfico. A origem das drogas e do contrabando são os países vizinhos ao Brasil, principalmente Paraguai e Bolívia. Segundo a PRF, o Paraná é usado como uma porta de entrada para crimes que ganham a região sul e estados do sudeste, além da droga que vai para o exterior pelos portos. E a Polícia Civil fechou um laboratório de cocaína em Planaltina, no Distrito Federal. Um homem foi preso. A investigação começou com os fornecedores de cocaína em outras regiões administrativas, como o Paranoá e o Itapuã. A polícia queria saber de onde vinha a droga que eles vendiam ilegalmente nessas regiões. Através deles, os policiais descobriram esse laboratório em Planaltina. Segundo a polícia, o homem de 25 anos mantinha esse laboratório de refino, onde ele misturava a droga a outras substâncias para aumentar o volume e o lucro. No local, os policiais encontraram porções de cocaína, materiais e objetos usados para o refino da droga, como uma prensa, balanças de precisão e embalagens plásticas para fazer porções individuais. Tinha ainda um revólver, munição e dinheiro em espécie. O homem vai responder por tráfico de drogas e também por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Câmeras de segurança flagraram a ação de pelo menos 20 criminosos num assalto a um mercadinho na zona sul de São Paulo. Manhã de limpeza depois de uma noite difícil. Os funcionários entraram bem antes do horário normal. Afinal, era preciso colocar tudo em ordem e calcular o prejuízo. Foi trabalho de formiguinha. Já cheguei, tinha vidro quebrado, tudo espalhado. Eu fui o primeiro a chegar. A gente não entende porque aconteceu isso, porque a gente trabalha anos e anos aqui, nunca aconteceu isso. Nunca. A gente está atônito. São mais de 20 anos nessa esquina da Vila Santa Catarina, na zona sul da capital. Mas ontem, essa história teve um capítulo triste. O relógio da câmera de segurança marcava 7h05 da noite, quando um grupo de pelo menos 20 pessoas aparece na imagem, todos de máscaras e alguns encapuzados. Eles correm e invadem o mercado. Enquanto clientes tentam fugir, é possível ver prateleiras com mercadorias caindo na calçada. Do lado de dentro, o desespero. Essa funcionária, que nós cobrimos o rosto para evitar que ela sofra represália, tenta avisar que o estabelecimento estava sendo roubado. Um criminoso sobe na esteira. Ela foge. Outro abre a caixa registradora. Eles roubam o que conseguem pegar nas mãos. Cenário parecido nesse outro caixa. É possível ver que uma criança participa do assalto. Nós não vamos identificá-lo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que exponha menores infratores. Ele pega alguns objetos, coloca numa sacola, depois pega uma embalagem de doces e corre para fora do mercado. Esse outro ângulo mostra a reação dos clientes, que nós também não vamos identificar por segurança. Uma mulher e uma criança estão no caixa comprando um refrigerante quando começa a invasão. Ela tenta abraçar a menina para protegê-la. Vendo uma brecha, as duas fogem.
Segundos depois, uma prateleira cai onde elas estavam. Mais para dentro do mercado, clientes e funcionários correm pelos corredores. Logo depois, mais prateleiras no chão. Nem 2 minutos depois do início do assalto, o bando foge, deixando um rastro de destruição. O Maicon estava trabalhando na hora do crime. Foi tenso, foi gritaria, foi... sem palavras. Todo funcionário aqui ficou arrasado. Estamos arrasados, porque eu estou aqui uns 8 anos e estamos assim, sem entender por que fizeram isso com a gente. A polícia investiga se essa invasão tem relação com uma morte que aconteceu na mesma rua no dia anterior. Segundo a própria polícia, agentes da rota abordaram um motorista na terça-noite. O carro era roubado e, segundo os policiais, houve trocas de tiros. O homem foi baleado e não resistiu. Hoje cedo, viaturas da rota patrulhavam as ruas do bairro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que ainda não prendeu ninguém, mas que procura o bando que assaltou o mercado. Foi aberta hoje a primeira das 5 cidades provisórias para desabrigados das enchentes da região metropolitana de Porto Alegre. O primeiro centro de acolhimento humanitário do estado foi inaugurado hoje na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. É o chamado Centro de Acolhimento Humanitário Recomeço. Lá são 126 unidades habitacionais de 17 metros quadrados que foram enviadas pela Agência da ONU para refugiados aqui para o Rio Grande do Sul. Vieram de países como Colômbia, Panamá e também do estado de Rondônia, no norte do Brasil. Essas casas modulares vieram de graça, mas para possibilitar a instalação do local, houve o repasse de valores por empresários aqui do Rio Grande do Sul que puderam transformar o que antes era um antigo pavilhão em um local para o acolhimento de pessoas. Nesse ambiente, as famílias recebem 3 refeições por dia. Há espaço também para a convivência de crianças e o refeitório. Nas casas não há iluminação elétrica, mas as famílias recebem kits de iluminação fotovoltaica, que além de luz, também podem carregar celulares. Conversei com algumas famílias, disseram que ainda não é o ideal é a casa delas, mas que pelo menos lá vão ter um pouco mais de privacidade, já que no abrigo dormiam num espaço com várias outras pessoas. As primeiras famílias vão ser encaminhadas hoje, com isso vai fechar o maior abrigo já aberto no estado, o abrigo da Ubra, que no momento mais crítico da enchente chegou a receber mais de 7 mil pessoas. O governo do estado diz que outros 4 centros de acolhimento como esse vão ser abertos, 3 em Porto Alegre e outro em Canoas. A gente fala agora da situação crítica no Rio Madeira, em Rondônia. A seca, que chegou mais cedo esse ano, só piora a cada dia. O nível do Rio Madeira em Porto Velho chegou aos 3,75 metros nessa quarta-feira. O volume de água vem baixando consideravelmente nas últimas semanas. A atenção nesse momento é para a crise no abastecimento de água nas comunidades ribeirinhas e na capital. A Companhia de Águas e Esgotos do estado de Rondônia informou que já enfrenta dificuldades na captação de água para tratamento em Porto Velho e que ainda este mês uma adutora deve começar a funcionar na usina de Santo Antônio para alcançar a profundidade do rio e evitar o desabastecimento. Segundo a Defesa Civil de Porto Velho, se continuar descendo em ritmo acelerado, o nível do Madeira em agosto pode chegar a ficar abaixo da cota de emergência, que é de 1,90 m. O órgão acompanha os impactos da estiagem na zona rural, onde a prefeitura já começou a perfurar poços. A Defesa Civil orienta que donos de embarcações evitem navegar pelo Madeira, especialmente no período da noite, devido ao aparecimento de bancos de areia. Marcelo Moreira para o Brasil TV. O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul já mapeou vários locais no Pantanal em áreas de interesse da União em que há suspeita de origem de fogo criminoso. A investigação é feita a partir do levantamento de dados recebidos do IBAMA e do Corpo de Bombeiros. As informações coletadas pelo MPF em Corumbá são repassadas para a Polícia Federal, que está na região com a equipe completa, inclusive peritos, para coleta e análise de vestígios diretamente nas áreas sob suspeita. É uma atuação conjunta que busca identificar e responsabilizar os causadores dos incêndios.
Servidores ambientais do IBAMA estão em greve desde segunda-feira. No litoral paulista, as atividades nas unidades de conservação federais são afetadas pela paralisação. A categoria reivindica a realização de concurso público para contratar mais profissionais. Essa é só uma das demandas dessa reestruturação por melhores condições de trabalho. A greve é dos especialistas em meio ambiente, que são responsáveis pela execução da política nacional em âmbito federal. Esses profissionais dão da fiscalização, da conservação e da liberação de licenças ambientais. Os serviços urgentes e emergenciais estão sendo atendidos. A paralisação acontece depois de 8 meses de negociação, sem acordo com o governo federal. Reposições, já de 8 anos aí, que atualmente assumam mais de 40% de perda que a gente tem ao longo desse tempo, e não está chegando nem perto desses limites, bem como condições de segurança, condições que garantam que a gente vai executar as nossas atividades em lugares ermos, em lugares que tem algum tipo de risco, para que a gente possa fazer com segurança e voltando para casa tranquilo, bem como dando uma resposta satisfatória para a sociedade, a fim de garantir a qualidade de vida e o meio ambiente. O governo federal divulgou hoje o cronograma do concurso público nacional unificado, o chamado Enem dos concursos. A Luísa vai se candidatar para uma vaga na Advocacia Geral da União e diz que está aproveitando esses meses para estudar mais. Depois do adiamento, eu percebi que eu precisava de um direcionamento melhor do que estudar sozinha. Acaba sendo, no mínimo, 4 horas de estudo por dia só na aula e mais 4 em casa. A data das provas objetivas e discursivas está mantida para o dia 18 de agosto. Hoje, o Ministério da Gestão deu detalhes sobre os próximos passos do concurso. A divulgação dos resultados será no dia 21 de novembro. E a convocação dos aprovados começa a partir de janeiro de 2025. Os candidatos que não puderem realizar a prova na nova data poderão pedir a devolução da taxa de inscrição. Atenção, essa solicitação deve ser feita entre amanhã e domingo. O prazo é o mesmo para candidatos do Rio Grande do Sul que queiram mudar o local de prova. Os cartões de confirmação para quem for realizar o exame serão divulgados no dia 7 de agosto. A ministra Esther Dweck reforçou a atenção especial com a segurança do exame e disse que os mais de 18 mil malotes de provas foram checados um a um. As provas estão seguras, guardadas e foram armazenadas num local seguro, que tem vigilância 24/7, tem todo um processo aí de extrema segurança e, portanto, a gente tem uma garantia de que as provas não tiveram nenhum tipo de violação. O Ministério da Gestão também informou que, em caso de um novo evento considerado imprevisível e de grandes proporções, como foram as enchentes no Rio Grande do Sul, a data do Enem dos concursos será mantida, mas que haverá a possibilidade de uma nova prova extraordinária para atender os candidatos que forem afetados. A nova regra foi determinada para que eventos climáticos não prejudiquem candidatos de outras regiões. Isso foi feito porque as enchentes no sul levaram à remarcação da data da prova em todo o país. Este é o primeiro Enem dos concursos. Para a professora deste cursinho, uma prova que traz oportunidades para vários públicos diferentes. É um público bem dividido e diversificado, de todas as idades, A gente tem uma pessoa idosa estudando para concurso público e a gente tem um jovem aí que acabou de se formar também estudando. O Enem dos concursos reúne em um único processo seletivo 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. Os candidatos poderão concorrer a várias dessas oportunidades ao mesmo tempo. Mais de 2 milhões de pessoas estão inscritas na prova, o que é considerado um recorde para concursos públicos, segundo o governo. As vagas estão distribuídas por todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. Os salários iniciais variam entre R$ 4.407 e chegam até R$ 22.900. A seguir, os cursos de férias no Aquário de Santos. É daqui a pouquinho. Atenção! O sinal da antena parabólica analógica será desligado no dia 18 de agosto de 2024. Esta é a sua última chance para garantir que você continue recebendo o sinal da TV Globo em sua casa. Se você ainda não fez a troca, é essencial que faça o quanto antes. O que fazer? Se você é beneficiário dos programas sociais do governo federal, acesse o site www.sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404. Caso contrário, procure um antenista ou vá até uma loja especializada. Não deixe para a última hora.
Brasil TV de volta falando da importância de ter cuidado com os brinquedos. Agora, nas férias, as crianças passam muito mais tempo brincando em casa. E é preciso ficar atento a algumas questões para evitar acidentes. As férias chegaram. O momento é de arrumar atividades divertidas para passar o tempo da criançada e os brinquedos assumem um papel importante também nesse período. Os vendedores de lojas de brinquedos no centro do Recife aproveitam o movimento e oferecem opções variadas. Boliche, que brinca mais de uma pessoa. Eu tenho também dama, xadrez, que é bastante procurado. Pega a vareta, tem brinquedos de antigamente também, tipo peteca, que as crianças gostam muito. É muito procurado mesmo nessa época de férias, né? Para entreter as crianças. E o movimento aumenta mesmo nas férias? Com certeza, porque as crianças vêm todas para o centro e vêm comprar. Dona Jaidete tem 8 netos e 5 bisnetos. Gosta de incentivar as brincadeiras, principalmente as de antigamente. Tá com bolinha de gude, com papagaio, chutar bola e muitas vezes até eu brinco com eles também. E gosto de correr na praia com eles. Algumas famílias ficam atentas também a um detalhe importante nesses brinquedos: a segurança. O ideal é seguir a recomendação do fabricante para cada faixa etária. E, claro, ficar de olho nas brincadeiras. Tiago tem 3 anos e muitos brinquedos. O preferido é... caminhão de lixo. Eva é a irmã de Tiago, ela tem 6 anos. A diversão dela é pintar. A mãe deles, Isabela, sabe a importância das brincadeiras para o desenvolvimento dos filhos e no período de férias tenta incentivar ainda mais esses momentos, já que as crianças acabam ficando muito mais tempo em casa. Eles passam mais tempo em casa nas férias, então eles vão demandar muito mais atividades. Então a gente costuma procurar outras coisas, como livros de pintar, algumas coisas lúdicas também, que desenvolvam o aprendizado, brinquedos de montagem, que desenvolvem coordenação motora. Claro que eles é que vão escolher os brinquedos, eles também que têm a criatividade, então eles vão pegar algum brinquedo, brincar de outra forma. Então a gente estimula, deixando eles bem à vontade. Ela costuma ter cuidado com o tipo de brinquedo que compra para os filhos. A ideia é evitar acidentes. Mesmo eles sendo mais velhos, a gente costuma não comprar esse tipo de brinquedo que possa soltar alguma peça, que possa ferir, que eles possam pisar e cortar. Os pais não estão de férias, mas para garantir a alegria das crianças, é preciso ser criativo. Afinal de contas, o que os filhos querem é se divertir. E falando em férias, além de curtir as atrações do Aquário de Santos, no litoral paulista, dá para fazer diferentes cursos de graça por lá. Com pincéis e tintas, mãe e filhos pintaram obras de arte ao ar livre. Tá parecendo uma folha. A gente está pintando os quadros, depois a gente vai pintar o rosto e o martinho. A gente vai fazer pinturas nos braços e no corpo inteiro. É super gostoso, né? A gente sempre frequentou o aquário, eu desde pequenininha e com os meninos, né? Então acho que é bem bacana. Essa é só uma das atividades da programação de aniversário de 79 anos do Aquário de Santos, o ponto turístico mais visitado do estado. Aproximadamente 500 mil pessoas passam por aqui por ano para ver os mais de 1.000 animais de 120 espécies. Entre os queridinhos das crianças estão os tubarões e os simpáticos pinguins. Lorena, de 12 anos, frequenta o aquário desde bem pequena. Agora apresenta os amigos marinhos para a irmã Betina, de 3 anos. Traz muita alegria porque os peixes são muito coloridos e é bom ver toda a diversidade no mar. E hoje você está mostrando tudo para sua irmãzinha? Sim, ela tá amando. Tá gostando? Sim. O que você gostou mais até agora? Da Dory e do Nemo. Mas o aquário é muito mais do que um ponto turístico. É referência no tratamento e recuperação de animais marinhos resgatados em praias da Baixada Santista. Sempre que possível, os animais de reabilitação eles são enviados para a liberação, né? Enviados para o meio ambiente. Ainda como parte da programação de aniversário, vão ser realizados ao longo do mês de julho
cursos de férias para as crianças se divertirem aprendendo sobre a fauna marinha e a preservação do meio ambiente. São mais de 20 opções de temas para crianças a partir dos 5 anos de idade. As crianças vão aprender sobre répteis, sobre tartarugas, pinguins, simulação de resgate de animais marinhos na praia, né, compostagem, né, a simulação também de nascimento de tartarugas. Então, teremos assim uma infinidade de cursos pautados todos nas questões ambientais, na questão da biodiversidade, preservação de espécie. Tem ainda 3 cursos virtuais que qualquer pessoa, a partir de 10 anos, pode fazer. Para participar é só fazer a inscrição pelas redes sociais do Aquário. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. E hoje um pouquinho mais cedo, viu, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.